Iron Claw, um filme sobre wrestling, baseado numa história real, um dos filmes mais emocionantes e incríveis que tem sobre luta livre. Conhecido no Brasil como Garra de Ferro, é um drama biográfico que narra a trágica história real dos inseparáveis irmãos Von Erich, que marcaram no competitivo mundo da luta livre profissional. Dominados por um pai rígido e treinador, eles buscam a imortalidade no esporte, mas enfrentam uma série de tragédias familiares avassaladoras. E bom, rapaziada, eu sinceramente não sei se esse vídeo vai monetizar por colocar a cena de filme aqui. É um vídeo teste, então aproveitem. Quem puder ajudar, por favor, se inscreva aqui no canal e caso não monetize, né, não sei se vai monetizar ou não, doe aqui com o seu valeu, vai me ajudar muito, tá? Pra mim continuar trazendo mais vídeo desse tipo, tá? E outra coisa é que eu estou usando esse vídeo como o Clark, como referência aqui pra criar isso aqui. Eu sou muito fã do canal do Clark, então se esse vídeo chegar nele, um abraço aí, meu querido. Bom, se essa ideia der certo, então vamos trazer mais filmes, então vamos embora começar. Beleza, mané! Nossa história então se inicia nos anos 50. Aqui conhecemos Fritz Von Erich, o pai dos Von Erichs. Ele que tinha o golpe famoso de submissão chamado Iron Claw. Aqui vemos que ele vai ser tipo um coach para os seus filhos, onde ele sempre dará conselhos a eles. O único jeito de vencer é sendo o mais durão, mais bem sucedido, o melhor de todos. Não depender de ninguém além da gente mesmo. Os anos se passam então, e aqui estamos já no final dos anos 70. Aqui conhecemos o protagonista Kevin Von Erich. Que se pra você tem cara conhecida é porque ele é interpretado por Zac Efron. É esse mesmo. Aqui vimos ele acordando um de seus irmãos para correr pela manhã, demonstrando ser um cara esportivo, enquanto ao contrário do seu irmão David não quer correr. Seguindo, temos uma cena de uma foto da família Von Erich. Aqui conhecemos Fritz, a Doris Von Erich, que é a mãe deles, e aqui os irmãos, o Carrie, Mike, Kevin, David, os Von Erichs. E ali você pode ter um pequeno detalhe que é ter a foto de uma criancinha aqui do lado, mas ainda não direi quem que é. Outro detalhe é que na vida real eles teriam mais um irmão que não apareceu no filme, chamado Chris. O motivo dele não aparecer, te conto mais tarde, porque é muito triste a história dele. Em sua corrida, Kevin narra sua história dizendo que diziam que sua família era amaldiçoada e que seus pais o protegiam através de Deus e da luta livre. Aqui vemos também que Kevin também se esforça muito, não porque ele quer, mas porque ele quer impressionar seu pai, que aqui ranqueia os próprios filhos para ver quem é o favorito dele. Todos sabem que o Carrie é meu favorito, depois o Kevin, o David e o Mike. Mas o ranking sempre pode mudar. Aqui vemos que Mike é o único dos irmãos que não se interessa nem um pouco com essa parada de luta livre, pois ele tem um grupo musical, onde ensaia com eles, para um show que quer muito fazer. Vimos que os irmãos são muito unidos em vários momentos desse filme. Dias depois, Kevin, que é campeão do Texas, faz uma promo, mas vê que ele é péssimo demais pra isso. Enquanto isso, David vê ele fazendo isso, dizendo que até queria ajudar ele, mas não poderia. É chegada então a luta dos irmãos com Bruiser Brody e seu parceiro. Ali vemos que os dois têm um bom timing juntos e vencem, conquistando alguns fãs. Nisso conhecemos Pam, que se interessa por Kevin, que é um péssimo cara que não sabe receber elogios, mas Pam conseguiu fazer Kevin marcar o encontro com ela. Em paralelo a isso, vemos Fritz conversando com Bill Mercer. Elogiou demais David e que sua audiência foi muito boa por causa dele. E ainda disse que por causa disso queriam um horário na ESPN para transmitir a WCCW. No dia do encontro com Pam, ela faz a pergunta que ninguém quer ouvir. Você pode me explicar isso melhor? Porque não é tudo falso. Falso? Nisso, Kevin disse que gostava de estar perto dos irmãos. Rolou um clima dos dois, mas Kevin quebrou esse clima ao dizer sobre seu irmão Jack. Sim, aquele bebezinho do início do filme era Jack Jr., o irmão mais velho dele, que faleceu. Quando bebê, Jack Jr. acabou infelizmente falecendo com um acidente. E nisso, ele falou sobre uma maldição que envolvia a família Von Erich, onde aquele nome Von Erich, que era da avó por parte de pai, quem tivesse o mesmo nome sofreria com alguma coisa. Depois de muita tristeza, rolou o beijo dos dois. Chegando em casa, Fritz conversa com Kevin sobre a promoção da NWA, dizendo que ele iria enfrentar Harley Race pelos títulos dos pesos pesados, o que deixou Kevin muito feliz. Fritz então motivou ele demais. Vimos ainda Harley Race fazendo sua promo, onde criticou Ric Flair, Dusty Rhodes e chamou os Von Erich de viadinhos. No dia da luta, Kevin enfrentou Harley Race então, numa luta em que se Kevin vencesse, ele teria sua chance pelo título. Kevin foi muito bem, deixando o público maluco. Harley Race então usou técnicas de heel e jogou ele pra fora do ringue, que sofreu com um suplex no concreto do chão e ficou caído, com geral contando, mas no final ele conseguiu voltar para o ringue e conseguiu seu comeback pra cima de Harley Race. Harley Race então no final, com raiva, atacou o juiz e deu a vitória para Kevin por desclassificação e continuou atacando ele, que foi salvo por seu irmão David. Kevin então pega o microfone e falha miseravelmente ao tentar criticar ele, mas é salvo a tempo por David, que surpreende muito bem e proma demais, deixando a multidão ficar maluca. Nos vestiários, Fritz cobra Kevin por não ter sido muito bem o suficiente. Já David foi elogiado pelo seu pai por promar bem. No outro lado da cidade, conhecemos ali então Carrie Von Erich, o outro filho de Fritz e um dos mais habilidosos dos irmãos, que está treinando para os Jogos Olímpicos de Verão, mas acabaram sofrendo um
boicote, o que fez Carrie voltar para casa. Em sua chegada, ele é bem recebido pela família. Vemos os irmãos então praticando um belo fute e lindo com o pai. Só não foi tão lindo porque o Fritz ficou elogiando muito o Carrie, deixando seus irmãos tudo sem graça com ciúmes. Eles então fizeram um almoço em família. Eles falaram sobre a luta do Kevin e Mike elogiou os ângulos de câmeras. Nesse momento, Fritz corta o papo e diz assim: O papo é luta livre, não ângulos de câmera. Que papo furado, cara. Pois é, o cara era bem chato mesmo. Tomar no cu. O papo sobre música chega na mesa e Mike aproveita para pedir permissão para poder tocar uma festa com sua banda, mas sua mãe não deixa, mesmo todos eles dizendo que iriam voltar para casa quando acabasse, e mesmo assim ouviram outro não. Desobedecendo a ordem então, os 4 saem escondidos à noite junto de Pam, que dirige o carro, e assim chegam na festa. E ali, Mike solta o som com todo mundo curtindo a festa. Vimos que Kevin e Pam estavam mesmo se amando, e assim foram pro carro, fazer coisas que eu tenho certeza que o YouTube não vai me deixar passar aqui, pois é desmonetizável. O que rola no carro é que Kevin diz nunca ter feito aquilo lá, e Pam diz que isso é fofo. Nesse mesmo momento, Fritz vê que não ligaram de volta para Kevin Von Erich enfrentar Harley Race pelo título, e com isso, quem enfrentou ele pelo título acabou sendo Ric Flair, que inclusive venceu, deixando Fritz bem bravo. Pensando que não ligaram por causa do desempenho de Kevin, ele fala com Kerry Von Erich, que quis que ele começasse a pensar em lutar, e juntar os 3 para dominar na luta livre. Em contraste a tudo isso, assim, quem fica sozinho em casa é Mike, que curte um rock e escreve músicas, enquanto seus irmãos treinam, lutam e cheiram drogas, mostrando que estão mais juntos do que nunca. Enquanto isso, eles vão faturando demais, com Kevin indo morar com Pam após comprar uma casa e Carrie comprando uma moto. Os Von Erich então, conforme o tempo foi passando, foram se tornando um fenômeno na WCCW e tendo todo o destaque que mereciam, até que conseguiram em 1983 vencer os títulos de trios, com Fritz desabafando e xingando os dirigentes da NWA, e dizendo que queria ver David como campeão mundial, o que deixou Kevin muito enciumado. Por conta de muitas dores e trabalhos excessivos que Fritz faz os seus filhos fazerem, vemos ele se injetando com muita medicação a todo momento, o que é bem ruim. Fritz então diz que conseguiu uma luta contra Ric Flair e que David iria lutar com ele. Os meses se passam e Kevin e Pam finalmente se casam, e durante a festa, os irmãos estão mais juntos do que nunca. Porém, ao ir ao banheiro, Kevin encontra David vomitando, e ao ver que tem sangue no vaso, ele se preocupa, falando que faltava uma semana para ele enfrentar Ric Flair pelo título. David estava usando muita droga e estava morrendo silenciosamente. Os dois então têm um momento muito lindo desabafando um com o outro, assim Kevin diz que irá ser pai. Os 4 então voltam junto de Pam para fazer uma dança junto no casamento. Passado alguns dias, Kevin volta para casa e encontra a casa quieta, com o Fritz sentado, onde ele diz que David havia morrido no hotel do Japão, onde iria enfrentar Ric Flair. A causa da morte foi uma enterite estomacal, deixando então Kevin completamente sem reação. Eles então ficam muito tristes e vão no enterro de David. Parece que mesmo com a perda de David, Fritz não ligou, pois citou a luta contra Ric Flair e disse quem queria enfrentar Ric Flair. Kevin aceitou, porém Carrie também, o que fez Fritz jogar uma moeda com sorteio, acabando com Kevin enfrentando Ric Flair, deixando Kevin mais uma vez xereca. No dia da luta, sua mãe vê a luta pela televisão de casa e ao fundo é possível ver o espírito de David lá. Sobre a luta, Carrie conseguiu vencer Ric Flair e assim virou um novo campeão da NWA. Carrie, mesmo sem graça, fica feliz ao ser chamado de campeão. Então ele diz que iria sair de casa para relaxar e andar um pouco de moto. Mal ele sabia que aquela viagem seria algo terrível para ele. De uma cena para outra então, passado alguns dias, Carrie aparece usando muletas e cheirando alguns analgésicos. Em uma cena completamente pesada e sensível, Carrie aparece sem um dos pés, pois na vida real, ele acabou sofrendo um acidente de moto e teve que amputar o pé. Temendo então que aquele nome tinha mesmo uma maldição, Kevin, ao registrar seu primeiro filho, o Ross, decide não colocar um Von Erich no nome dele. Com isso, com Carrie sem poder lutar por enquanto, eles começam a treinar Mike, que não tem habilidade nenhuma em ringue e zero vontade de lutar. E em sua primeira luta junto de Kevin, ao dar um drop kick, ele cai errado e sofre uma dor no braço. Ao irem ao hospital, ele acabou tendo que fazer uma cirurgia de última hora, porém acabou sofrendo um choque tóxico, ficando por horas com febre muito alta. Por conta disso, Mike acabou ficando em coma. Isso deixou Kevin muito paranoico com isso e ligou para Pam, que estava ali para confortar ele, dizendo que a culpa disso tudo era do pai dele. Kevin se recusa a cuidar do próprio filho com medo dele sofrer alguma coisa da maldição. Dias depois, em coma e quase tendo morrido, Mike acorda do coma e está muito debilitado, e mesmo assim concede uma entrevista, mas conforme os dias vão passando, vemos que ele está muito debilitado. Inclusive, o clima da família Von Erich fica uma merda. Com Mike debilitado e Carrie ainda poder se lutar, Kevin é obrigado a lutar com Lance Von Erich, que na vida real foi um lutador que não fazia parte da família Von Erich, usou o nome como personagem. Inclusive que aqui no filme, pra quem não sabe, ele foi interpretado por ninguém mais, ninguém menos que ele, MJF, isso mesmo. Kevin então decide sair de casa e ficar longe de sua esposa e filho para evitar que a tal maldição chegue neles. Enquanto isso, Carrie usa uma prótese e tenta voltar a treinar, mas falha demais. Enquanto isso, Mike, muito triste pelo jeito que está, e vendo que seu pai quer que ele seja um lutador, e também vendo que não consegue mais tocar sua própria guitarra, ele decide tomar uma decisão bem triste. Enquanto seus irmãos estão treinando lá fora, com Carrie sofrendo muito com a prótese que machuca muito, ao fundo, Mike passa, quase despercebido depois de ter injetado remédio demais,
e horas depois veio a confirmação que Mike acabou se matando e deixando uma carta de despedida. Uma cena triste que tem depois é ver que a Doris se recusa a usar uma certa roupa preta, porque ela disse que iriam reconhecer, pois acabou perdendo mais um filho em um período curto de tempo. Na hora do enterro então, Kevin diz para Pam que realmente está difícil, mas não quer chegar nem perto deles, mas mesmo assim volta na decisão. Isso deixa Kevin muito maluco, fazendo ele querer treinar bastante sem parar. Ele narra dizendo que sua família tinha uma maldição, que isso nunca foi um problema para seu pai, que sempre fez eles se esforçarem demais. Em uma promo, Ric Flair aparece para criticar toda a família Von Erich, onde ele teria sua luta contra Kevin finalmente, que estava ali mais disposto do que nunca. Durante a luta dos dois então, Kevin, muito bravo, perde a cabeça e faz Ric Flair sangrar, dando o Iron Claw nele, mesmo com o juiz pedindo para ele parar. Kevin entrou maluco naquela luta, seu pai e irmão ficaram questionando ele pelo que ele fez, e Ric Flair ainda apareceu para querer beber uma breja com ele. Não tem jeito, Ric Flair é maluco. Kevin finalmente decide voltar para casa, e alguns anos se passam, e os filhos de Kevin estão crescidos. A vida de Kevin finalmente parece boa, uma casa, uma esposa, um cachorro, 2 filhos, tudo parecia bem agora para ele. E agora quem tomava conta da administração da WCCW era o próprio Kevin, que pensa em mudar algumas coisas, já que o próprio Kerry, agora na WWF, como o Texas Tornado, está levando toda a audiência para lá. Kevin disse que pensava em vender a empresa a Jerry Jarrett e que contou a seu pai, e o mesmo ficou muito bravo com ele, dizendo que não entraria mais em casa se vendesse a empresa. No mesmo momento, vemos que Kerry finalmente venceu o título intercontinental da WWF no SummerSlam pela televisão. Kerry então vai para a casa deles para jantar e comemorar, e Fritz seguiu dizendo que estava orgulhoso por ele ter vencido o título intercontinental da WWF e mais uma vez menosprezando Kevin ao fundo. Campeão intercontinental da WWF. O segundo maior título da luta livre desde que seu irmão arruinou a gente. Kerry então dá uma arma de presente para seu pai, já que ele era muito fã de armas. Ele gostou, mas não quis testar e guardou, coisa que deixou Kerry muito bravo e do nada eles começaram a discutir. Mas acabou que no final houve paz. Mais tarde naquela noite, onde liga bem triste dizendo que está com medo da maldição e que sentia muita dor, e ele tinha dificuldades para segurar a mentira. Kerry ainda disse que ele não teria um contrato renovado e meio que iria virar um low card na WWF. Kerry meio que deixou claro que estava sentindo que estava sozinho, que pensou em tirar a própria vida. Antes que Kevin pudesse saber onde Kerry estava, o mesmo desligou o telefone muito triste. No mesmo instante, Kevin ligou para seu pai e disse que Kerry não estava muito bem, mas simplesmente Fritz disse que não tinha tempo para isso, mesmo com Kevin pedindo para ele cuidar de Kevin. Na manhã seguinte, Kevin chegou na casa dos pais e viu um carro aberto. Ele entrou na casa, mas ouviu um tiro, um som que iria ser eterno para ele. Ele então vê Kerry caído próximo a uma árvore. Kerry acabou tirando a própria vida. Fritz na mesma hora aparece. Kevin com muita raiva e tristeza vai para cima do próprio pai e quase o mata estrangulado. Fritz ainda teve a cara de pau de dizer isso. O senhor não cuidou dele! O senhor não cuidou de nenhum de Ele nós! ligou pra você! Você que não cuidou dele! Kevin então pega seu irmão e leva ele para dentro de casa. Numa cena linda, logo em seguida, vemos Kerry agora com seu pé de novo. Aqui era o espírito dele, onde ele acaba indo encontrar seus irmãos David e Mike, que haviam falecido também. E aqui temos o reencontro deles todos. E aqui também temos Jack Jr., que eu havia citado lá no começo do filme. Essa cena é bem triste e comovente, pois você consegue ver aqui todos os irmãos juntos. E aqui vem a curiosidade que eu ia citar. Na vida real, os Von Erich tiveram mais um irmão, o Chris Von Erich, mas a história dele é tão triste que não quiseram colocar no filme. Vou dar um resumo rápido aqui sobre o Chris. Era o caçula da família Von Erich, com sua altura de 1,65. Ele tinha muita asma e ossos extremamente frágeis, propensos a fraturas. Chris nunca conseguiu alcançar o sucesso do que seu pai e irmão conquistaram. Ou seja, diferente dos seus irmãos, que eram altos e fortes, Chris era o oposto disso. Fez muitas tentativas de se firmar nos rings devido ao seu incrível amor pela luta livre, o que manteve firme apesar de inúmeras lesões. Após vários anos sem conseguir ter sucesso no mundo do wrestling, Chris ficou deprimido e frustrado. Ele também estava muito triste pela perda do seu irmão Mike e se tornou viciado em drogas. Em setembro de 91, aos 21 anos, ele atirou na própria cabeça. Seu irmão Kevin e sua mãe tentaram dissuadi-lo de suas tendências suicidas naquele mesmo dia, mas não adiantou. Uma aparente carta de suicídio foi encontrada no local. Exames tóxicos também revelaram a presença de cocaína e diazepam no organismo de Chris naquele momento de sua morte. Pois é, a história dos Von Erich realmente foi muito triste. Voltando pro filme, Kevin então finalmente decide vender a empresa para Jerry Jarrett, onde o mesmo ainda diz que Fritz tentou convencer ele de não comprar. Em casa, Doris fica extremamente deprimida. Aqui, para ela acabou a vida, decidindo nem querer comer mais. Em seguida, vemos que Pam está grávida novamente. No final do filme, então, vimos Kevin vendo seus filhos brincando, e essa também é uma cena muito pesada, onde ele começa a chorar ao ver ele. Os meninos vêm então e perguntam por que do pai dele está chorando, que responde que costumava ter irmãos e
que agora não tem mais. E lindamente seu filho diz isso aqui. Mas a gente pode ser seus irmãos. É sim, pai. A gente pode sim. E assim termina o filme Garra de Ferro. Ainda vimos algumas informações sobre eles, onde diz que a família Von Erich foi introduzida à roda da fama da WWE em 2009 e que Kevin Von Erich e Pam ainda estão casados, quase 40 anos, e tiveram 4 filhos e 13 netos. No IMDb, Garra de Ferro tem 7,5 de 10. É um filme bem avaliado. É um filme bem legal, um filme bem emocionante, vale a pena todo mundo assistir. Você encontra disponível na Globoplay e também em outros sites aí. Esse foi um vídeo bem legal de fazer, eu espero trazer outros filmes. Tem um filme da Paige, tem um filme da Netflix sobre um menino que pega máscara. Então muito obrigado, vejo vocês na próxima, apoiem com o canal e tamo junto sempre.